Bom dia, irmãos, bom dia àqueles que estão nos assistindo. Queremos, antes de mais nada, convidar aqueles que puderem curvar suas cabeças. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer e te adorar por esses momentos de meditação na tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito fale ao meu coração e ao coração de cada um aqui nesta manhã. Abençoa a tua palavra, que ela seja pregada em toda a face da terra e que muitos cheguem ao conhecimento daquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Goel, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Queremos interceder nessa manhã para aqueles irmãos que estão com Covid, que o Senhor possa agir no coração e na vida deles, no coração confortando e consolando, dando forças, aumentando a fé, e no corpo, dando cura, se for a tua vontade. Pedimos também para aqueles que estão de suspeita, que, ó Pai, o Senhor também esteja da mesma maneira com eles. Fica com cada um que está ouvindo a tua palavra, que ela possa nos edificar e nos trazer mais perto de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Bem, nós estamos vendo Gênesis 3, vimos o verso 16, alguma coisa, na semana passada, e estamos vendo a sentença de Eva é proferida, ou seja, o juízo sobre Eva é proferido. É interessante porque na semana passada nós vimos algumas coisinhas a respeito disso e vimos que o fato de Eva ter sido enganada não alivia o seu pecado, não alivia o seu castigo. Ou seja, ela deveria ter se preparado para não cair em pecado. Ela deveria ter se preparado para estar alerta quando o pecado viesse. Esse é o nosso problema. Nós temos na cabeça alguma coisa muito humana, muito colocada pelo ser humano, mas que com certeza vem do nosso inimigo. É uma desculpa dizendo o seguinte: eu não sabia. Bem, se você não sabia, deveria saber. Ah, mas eu fui enganado, Satanás me enganou, aquela pessoa me enganou, aquela pessoa me colocou nessa situação e eu estou sofrendo por causa disso. Então eu não posso ser condenado por causa desse pecado, porque eu fui enganado. E aqui nós vimos que não é bem assim. Eva foi enganada, mas o castigo para ela permaneceu. Por quê? Porque para o pecado é necessário um castigo. Deus não pode deixar impune os pecados. Esta é a razão por quê? Porque Cristo morreu por nós. Porque nós temos um pecado e esse pecado precisava do castigo. Qual o castigo para o pecado? O inferno. O que Cristo fez? Cristo pagou a nossa dívida e nos deu salvação. Nos livrou da condenação eterna. Bem, então este é o grande problema. O pecado, ou seja, ser enganado não tira o castigo. E vimos a consequência desse castigo. O castigo de Eva foi muito severo. Foi colocado em dois campos muito importantes para a mulher. Ou seja, o primeiro campo é ser mãe e o segundo, ser esposa. Isso foi colocado na mulher, esse desejo de ser mãe e ser esposa. Então, Deus sabe como nos castigar. E castigou Eva onde mais lhe machucaria. Mas nisso tudo nós vimos a misericórdia e a bondade de Deus nos trazendo, ou quando ele trouxe para Eva esse castigo, ele trouxe também sua misericórdia. O juízo de Deus vem com misericórdia.
só não vê quem quer realmente permanecer no pecado. É muito interessante porque vimos que Eva não é maldita. Por quê? Porque ter filhos não é uma maldição. Ter filhos, como vimos no capítulo 1, verso 27 e 28, é uma bênção. Ou seja, Deus colocou isso para o homem, para a mulher, como sendo uma bênção na vida dos dois. Ser pai e mãe é uma bênção, não um castigo. Então, o castigo da mulher seria o oposto do prazer que ela procurou no versículo 6. Vamos ler lá o versículo 6 de Gênesis 3, capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ou seja, ela tinha algo muito bom ali na sua frente. A árvore era boa de se comer. E ela viu que aquele fruto daria prazer para ela. Então, o castigo da mulher foi oposto do prazer que ela procurou no versículo 6. O castigo dela foi oposto do prazer que ela procurava. Deus castigou a mulher nos dois campos que mais são importantes para ela: matrimônio e ser mãe. Também ela conheceria a dor no parto, que é bem diferente do novo tipo de vida que ela tentou alcançar pela desobediência. Ela queria, pela desobediência, ou comendo aquele fruto, ela queria ficar imune da condenação, ou dos efeitos do pecado na vida do ser humano. Sereis como Deus. O pecado não pode atingir Deus. O Senhor Jesus passou por todos os sofrimentos, mas sem pecado. Por quê? Porque Ele é Deus. E sendo Deus, o pecado não podia atingi-lo. Mas Eva não era. Eva é criatura. E aí, nós vemos que aqui o castigo não é a concepção. Ela teria dores na concepção, mas não seria multiplicada. Seria dores suportáveis. Mas o pecado trouxe para ela dores multiplicadas. E vimos que na semana passada que essas dores não é somente no momento do nascimento, do parto, mas ele começa assim que a concepção é feita, assim que é fecundado o óvulo, começa esse problema. Por quê? Porque começam a ter mudanças no corpo da mulher. E essas mudanças começam a trazer desconfortos e às vezes até dores, às vezes problemas outros de saúde. E vimos que isso é realmente um trabalho árduo. Ser mãe é um trabalho árduo. É doloroso. Em meio a dores, darás a luz. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Isso tudo vem por causa do pecado. Queria que os irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, colocassem na sua cabeça que todos os males que existem no mundo vieram por causa do pecado. O pecado é
o início de todos os males que acontecem na face da terra. Todos. Independente de qual seja. É um resultado do pecado. Veja, então ela conheceria a dor do parto, a dor da gravidez, que é bem diferente do novo tipo de vida que ela tentou alcançar pela desobediência. Ela queria uma vida de prazer, de conhecimento, uma vida totalmente, uma vida de Deus, a vida que Deus tem, imune do pecado, imune de dores, imune de tudo, porque Ele é Deus. Serei semelhante ao Altíssimo, foi a promessa que a serpente fez para ela, mas ela colheu o fruto ao contrário. Isso foi resultado da independência que ela buscava. E mais ainda, olha o que diz. A futura ligação de seu desejo ao seu marido era uma repreensão por causa dessa independência que ela queria. Ela sempre seria dependente do marido. E é interessante porque a palavra diz assim que o teu desejo será para teu marido e ele te governará. Alguns dizem que isso é com relação à parte sexual, que a mulher desejaria ter prazer com o marido e só com ele seria isso, então isso seria o desejo dela. Não parece ser bem isso que está colocado aqui. Isso não parece ser bem o que está colocado aqui. Também seria que, por o marido ser o provedor da família, então tudo que ela desejasse teria que ser com o consentimento do marido. Também não é o que está sendo colocado aqui, porque muitas mulheres nem casam. Nem casam. E aí seria complicado isso. Ou muitas mulheres que casam hoje, e não só hoje, leia Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, a gente vê que ela tinha um ganho bom, porque ela fazia comércio. Então, ela não precisava do dinheiro só do marido para ela poder se manter ou ter os seus desejos realizados. Mas nosso irmão Marcos Granconato, ele diz o seguinte, ele diz que fica muito difícil da gente entender esse versículo sozinho. Então, precisamos procurar onde nós temos essas duas palavrinhas juntas. Desejo e governará. E ele fala do capítulo 4, verso 7. Já citamos isso em outros momentos, quando falamos do pecado. E vemos aqui Deus repreendendo Caim. E é interessante porque Caim estava irado. Primeiro irado porque a sua oferta não foi aceita por Deus. A sua oferta não foi aceita por Deus. E isso fez com que o seu semblante descaísse. A resposta que ele dá para Deus quanto quando Deus pergunta do irmão dele. Não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Uma resposta bem ríspida. Por quê? Porque ele estava irado e estava com o semblante descaído. Mas é interessante, vamos lá. Se procederes bem, diz o versículo, não é certo que serás aceito? Então, Deus não aceitou a oferta de Caim, não só porque era fruto da terra, mas porque a intenção do coração de Caim era mau. A intenção que ele tinha
era uma intenção má. Olha que vamos ler de novo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Isso nós estamos no capítulo 4, Gênesis, verso 7. Verso 7. Não é certo que serás aceito? Então, Caim tinha dentro dele alguma coisa que não o ligava a Deus, ou que o separava de Deus. Então nós continuamos. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E o nosso irmão, falando desse versículo, ele lembra mais ou menos o que está lá em Romanos capítulo 7. O que está em Romanos capítulo 7? Que nós temos duas naturezas. E ele está dizendo aqui que a natureza pecaminosa está deitada à porta. E a natureza pecaminosa pode ser comparada a um animal selvagem. E aí ele está deitado e dormindo à sua porta, esse animal selvagem. Mas, como todo animal selvagem que vive na selva, ele precisa estar, mesmo que dormindo, alerta. Porque senão pode vir um outro animal e matá-lo, atacá-lo, fazer qualquer coisa assim. Então ele não pode ter um sono pesado. Então ele está dizendo o seguinte, que essa natureza pecaminosa que tem dentro de nós, dentro do ser humano, ela está deitada à porta e à espreita. Mesmo dormindo, ela está à espreita para ser pronta para sair e aflorar. É isso que ele está dizendo aqui. Mas ele diz assim, então ele está à porta, esse pecado jaz à porta, está deitado lá fora. Primeira chance que você der, ele vai sair para fora, ele vai aflorar e vai te atacar. Então ele diz assim, o seu desejo será contra ti. Está vendo? Desejo pecaminoso. Então, a primeira palavra que nós vemos aqui, que está junto com aquele versículo do Gênesis 3,16, é a palavra desejo. E depois ele diz assim, mas a ti cumpre dominá-lo. Dominar esse desejo. Paulo fala isso. Paulo fala assim, quando eu quero fazer algo bom, ou cumprir a lei, ou fazer a vontade de Deus, tem um outro lado meu que não deixa. Então eu tenho que escolher a que Senhor eu quero servir. Então é isso que ele está dizendo aqui, para Caim. O mais interessante disso é que aqui tem a palavra dominado. Ele aqui usa a palavra dominado e não governado. Mas quer dizer a mesma coisa. Essa palavra é usada lá atrás, quando nós falamos, quando Deus trouxe os animais para que Adão desse nome, né? Ou seja, mostrando a sua autoridade sobre os animais, ele manda que ele domine esses animais. Então nós temos que governar a natureza, governando esses animais. E quando nós voltamos para cá, então, o que quer dizer isso? O teu desejo será para teu marido. Que desejo é esse? O desejo muitas vezes que a esposa tem de matar o marido. Tanta raiva que ela fica. Tanto porque ela não quer ser submissa. Isso não é natural da mulher, a submissão. Por isso Deus pede a submissão. E a submissão não é por causa do pecado.
Muitos acham que a submissão da mulher ao marido aconteceu por causa do pecado. Mas não. Quando nós estudamos lá, capítulo 2, quando Deus faz a mulher, e verso 18, ele traz, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei, verso 18 do capítulo 2, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Vimos que essa palavra ajudadora, Deus se chama de ajudador. Então, aqui não quer dizer que a mulher é inferior ao homem, mas Deus fez homem e mulher iguais. Iguais. Claro, não no aspecto físico, mas iguais em colocação. Os dois não tinham diferença. Não há diferença. Por isso, quando fala da mulher, que ela não pode exercer autoridade de homem dentro da igreja, né? É por causa do quê? Não é uma questão cultural. Muitos acham que é por causa da cultura que existe no Oriente Médio, no Ocidente, seja lá onde for, no mundo, que faz com que o homem seja superior à mulher. Quando tratamos de questão cultural, nós temos o que nós estamos passando aqui. Ou seja, as mulheres se rebelando contra os homens, porque o homem acha que ele é superior a qualquer mulher, mas não é. Não é. Que ele é mais do que mulher, não é. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. A palavra de Deus está dizendo que na ordem da criação existe uma hierarquia. Por isso a igreja tem que espelhar essa hierarquia. Então o homem não é superior à mulher. Mas Deus colocou ele numa posição de hierarquia acima da mulher, não para depreciá-la. Porque é assim que tem que ser. Isso é uma ordenança de Deus. Deus colocou dentro da estrutura da família, sabendo que tudo precisa de uma estrutura hierárquica para que possa funcionar, ele colocou o homem como cabeça da família. E a mulher tem a sua função de ajudadora, mas isso não faz dela menor do que o homem. Agora, o pecado colocou para a mulher numa situação menor, onde ela não pode ensinar na igreja. Mas, quando nós lemos lá em Timóteo, nós vemos que a mulher pode ser a líder na sua congregação. Aonde? Na sua casa. Pode ser pastora na sua casa. Lá com seus filhos. Então, é para o homem tirar ou governar esse ímpeto que a mulher tem de querer no homem, no marido. É a história de Jó. Facinho. Fale contra Deus e morre. Mulher, é louca? Está falando. Não é assim. Eu não pequei. Eu não errei. Então, esse é o governo que o homem tem que exercer em cima da mulher. O teu desejo. Esse é o governo do homem sobre a mulher. Agora, você vai falar, então não precisa obedecer. Não, não é uma questão de obedecer. É uma questão de respeitar. Hierarquicamente, o marido é o cabeça. E a mulher é a ajudadora. A auxiliadora. Então, nós não podemos colocar que a mulher deve obediência ao homem, porque tem que
Muitos homens aproveitam disso, muitos maridos, né? Aproveitam disso. Mas é interessante porque em Colossenses 3, abre lá a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 19. Paulo falando aos maridos aqui, os deveres da família. Então ele diz assim: maridos, amai vossas esposas. Dessa maneira, a sua esposa vai ser submissa. E é interessante que ele coloca assim, olha, e não a trateis com amargura. Para os Efésios, ele fala assim: amai sua esposa como Cristo amou a igreja. Falando de uma coisa superior, um amor superior, comparando ao amor que o marido tem que ter pela esposa. Aqui é uma questão prática, falando da praticidade. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Bem, voltando então para Gênesis. Então, esse problema aqui, o marido precisa governar sua esposa nisso. Por quê? Porque o animal, ou seja, a nossa natureza pecaminosa da mulher ia ser contra o marido, querer ser contra, se levantar contra o marido. E o marido precisava, ele não usa aqui, ele usa uma palavra mais suave, que é a palavra governá-la, mas aqui ele fala de dominá-la. Bem, a mulher sempre seria dependente do homem, nesse sentido. Por isso a parte mais fraca. Aqui temos a sentença proferida à mulher por causa do seu pecado, pelo pecado que ela cometeu. Ela é condenada a duas coisas, já vimos, uma condição de sofrimento e um estado de submissão. Ajudadora, ela já era. Tá? Não é por causa do pecado que ela era auxiliadora, mas é por causa do pecado que o marido precisa governá-la. Punições adequadas para o pecado pela qual ela tinha satisfeito o seu prazer e seu orgulho. Lembra que a gente falou do orgulho lá atrás? O que o orgulho faz? Ela não queria somente comer o fruto, mas ela queria alcançar uma posição superior a todos os demais seres humanos que viessem a existir. Fruto bom, desejável para dar conhecimento. Ela tinha conhecimento? Claro que tinha. Perfeita, sem pecado, aprendendo do marido o que Deus havia lhe ensinado. Imagina as verdades que ela aprendeu nisso tudo, as grandes coisas que ela aprendeu, mas ela desejava mais. O orgulho é justamente isso. É mesmo não precisando querer mais. Se eu ganho X, mas o meu vizinho ganha X mais 1, enquanto eu não ganhar X mais 2, eu não vou ficar feliz porque eu quero ser maior que ele. Esse foi o grande problema de Eva e isso resultou nessas duas condenações. Primeiro, o sofrimento. Depois, a submissão. Aqui, ela é colocada em um estado de sofrimento do qual somente um detalhe é especificado, o de ter filhos.
mas ele inclui todas aquelas impressões e tristezas e medos que a mente do sexo mais frágil é mais capaz de absorver. E todas as calamidades comuns às quais elas estão sujeitas. Sempre se fala que a mulher é mais sentimento, o homem é mais razão. Por quê? Porque essas coisas que são mais suscetíveis a ela, né, é que vai afligi-la. Imagina, você está carregando um ser que está se desenvolvendo dentro de você e as preocupações com doenças, com o que come, com o que faz. A mãe começa a amar o seu filho assim que ele começa a ser gerado no seu coração, no seu ventre. Desculpa, no seu ventre. E isso traz alguns tormentos para ela, que o homem não tem. Trazem sofrimentos para ela. Se o filho vai ter problema de saúde, se o filho vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter... Tudo isso passa pela cabeça da mulher e isso é um trabalho árduo, gerar essa criança. Ter essa criança é doloroso, mas gerar ela também é um trabalho árduo. E quanto mais nós temos consciência das calamidades que esse mundo vem tendo, as incertezas que o futuro nos traz, muito mais a mãe vai tendo. E aí, mais ainda, porque a maternidade não acaba quando nasce. A maternidade continua. A mãe continua tendo suas preocupações com o filho. E nós, como maridos, precisamos apoiá-la. Precisamos ser o braço forte do lado dela para apoiar ela. Por quê? Porque ela é o sexo mais frágil. Observe que o pecado trouxe o sofrimento ao mundo. Como já dissemos, todo esse sofrimento que nós temos no mundo é devido ao pecado. E foi isso que fez o mundo um vale de lágrimas. Trouxe chuvas de problemas sobre as nossas cabeças e abriu fontes de tristeza nos nossos corações. Desta maneira, alagando o mundo. Se não tivéssemos conhecido a culpa, não teríamos conhecido a tristeza e o sofrimento. Isso é muito triste, porque muitos irmãos, muitos crentes, querem acusar a Deus, acusar os irmãos em Cristo, outros irmãos em Cristo, da sua tristeza. Eu estou triste porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Muitos querem jogar sua tristeza, a culpa da sua tristeza, nos ombros dos outros. Só que a tristeza só existe dentro de nós porque o pecado entrou no mundo. E essa tristeza que existe, esse pecado que foi o causador de tudo, e essa tristeza, esse mar de lágrimas, isso tudo, aquelas impressões de tristeza e medo que nós temos, influenciam a mulher, muito mais a mulher na sua concepção. Muito mais. O sofrimento da mulher, a geração, tem essas influências por causa do pecado. As dores do parto, que são grandes para um provérbio das Escrituras, são o resultado do pecado. Eu sei que muitos não acreditam nisso, mas as doenças são o resultado do pecado. Nós só temos doenças
porque um dia o pecado entrou na raça humana. E esse corpo não foi criado para viver eternamente. Esse corpo não foi criado para ter vida eterna. Por isso, Paulo fala que o corruptível precisa se revestir de incorruptibilidade para que possamos viver com Deus. Não seja enganado, não seja iludido, achando que a medicina, a ciência, o modo como você vive, a maneira como você come, como você faz as coisas, os exercícios vão te trazer mais tempo de vida. Uma palavra que é muito interessante, tem falado ao meu coração, o Mateus capítulo 6. Ele fala que quem pode acrescentar, ele está falando daqui do cuidado de Deus para com o ser humano, para com o crente, né? Então ele fala para a gente não andar ansioso, tudo. Ele manda observar as aves do céu. Ele fala que elas não têm o que vestir, mas Deus é que cuida delas, que ninguém se vestiu como elas, porque elas são lindas, e quem fez foi Deus, que deu isso para ela. Ninguém fiou, ninguém teceu. Mas ele começa dizendo no verso 25: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Mas ele diz assim: quem, na sua ansiedade, pode acrescentar um côvado à sua vida? Quem? Por mais ansioso que esteja, por mais desejoso que esteja, quem pode aumentar os dias da sua vida? Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida, na hora que Ele quer. Essas dores, essa tristeza que invade os nossos corações por causa do pecado, invade o coração da mulher quando ela está grávida, quando ela está gerando. A maternidade, essa geração faz com que ela sinta essas dores. Por quê? Por causa do sentimento que invade o coração dela. O sentimento de incertezas e tristeza por causa das dores, por causa do mal-estar, as inseguranças que vêm. Tudo isso é fruto do pecado. Cada dor e cada gemido da mulher que dá à luz expressam as consequências fatais do pecado. Veja o que Deus deixou de lembrança para essa mulher, para a mulher, do pecado, do que ela fez. Cada dor, cada sofrimento expressam as consequências fatais do pecado. Este é o resultado de comer o fruto proibido. Esse é o resultado. Um triste resultado. E é isso que o pecado traz. Quando nós estamos pecando, parece que nada de mal vai nos acontecer.
quando estamos em pecado, parece que estamos livres, estamos bem, mas não estamos. Não estamos por quê? Porque a consequência daquele momento que nós estamos vivendo, em pecado, vão ser muito tristes nas nossas vidas. Isso vai trazer inseguranças, vai trazer dores, vai trazer problemas. Nós estamos vendo agora. Parecia tudo muito lindo, muito bem, quando Eva olhou para aquela fruta, olhou para aquilo tudo e consumou o pecado. Seria como se ela tivesse fazendo algo bom, desobedecendo a Deus. E olha o que ela colheu. Todo esse sofrimento, tudo isso que nós estamos passando, tudo isso está acontecendo é devido ao pecado. O pecado fez com que nós passássemos por todas essas dores, todo esse sofrimento, toda essa tristeza. E cada dor, cada gemido de uma mulher que dá à luz, expressam as consequências fatais do pecado. Este é o resultado de comer o fruto proibido. E veja, aqui está escrito que os sofrimentos são multiplicados grandemente. Todas as tristezas dessa época atual, assim o são. Todos os sofrimentos dessa época atual são por causa do pecado. São multiplicados por causa do pecado. Muitas são as calamidades às quais está sujeita a vida humana, de vários tipos e frequentemente repetidas. Elas são como as nuvens que retornam depois da chuva. E não é de admirar que os nossos sofrimentos sejam multiplicados, quando os nossos pecados também o são. Ambos são males incontáveis. Então as pessoas acham que podem agir como querem, da maneira como querem, fazendo aquilo que querem. E aí aumenta o pecado cada vez mais o pecado se multiplica e com ele o sofrimento se multiplica também. É muito interessante isso, porque as pessoas querem uma independência de Deus, e essa independência de Deus traz problemas seríssimos. Problemas seríssimos. Quando Eva desejou o fruto, ela desejava essa independência de Deus. As dores da concepção foram multiplicadas por causa desse desejo de independência de Deus. Pois incluem não somente os espasmos do parto, mas as indisposições anteriores. Esta é a tristeza da concepção, o trabalho de amamentação e as aflições depois. Não é só no momento da concepção ou da gravidez, mas da geração do bebê, o nascimento. Mas o trabalho de amamentação e as aflições. Quantas são os sofrimentos? O bebê não quer pegar o peito, não quer o leite não é suficiente, ou tem que acordar de noite porque o alimento não está conseguindo suprir as necessidades físicas do nenê. E depois de tudo, os filhos se tornarem ímpios e tolos, crescem, mais do que nunca, um peso para aquela que o gerou. O sofrimento de mãe, principalmente da mãe que é crente e tem filhos ímpios, ou mesmo aquela que não é crente, mas tem filhos que são bandidos, são assassinos, são toda sorte de seres que desafiam a Deus, desafiam as autoridades e são
bandidos e tudo mais. Imagina o sofrimento dessa mãe. Mas também se dá um jeito. Roma, quando nascia um filho que não era desejado, que não queria ter o problema de criar um filho, a mulher tinha o direito de colocar ele no lixo. Ela ia lá onde jogava-se o lixo da cidade e lá era colocado esse bebezinho para morrer. Ou se alguém tivesse passando, pudesse pegar. Mas veja, o ser humano cria o problema e ele cria soluções. Só que as soluções que o ser humano cria mais sofrimento para ele. Dessa maneira são multiplicadas as dores da mulher. Quando termina uma dor, outra a sucede nesse mundo. E assim não há sossego. Veja, satisfação, tranquilidade só existe numa pessoa, Cristo Jesus. Por isso, na sua misericórdia, no seu juízo com misericórdia, anteriormente, no verso anterior, o Senhor Deus diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Por quê? Porque traria novidade de vida para o ser humano, inclusive a mulher. Então, uma mulher que está grávida pode se apegar a Deus, pode se descansar em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. É muito triste você ter uma doença e não tem em quem confiar. Ou confiar no médico, somente. Pensa bem, um médico, um ser humano que pode falhar, pode errar, que você pode não sair da mesa de cirurgia ou qualquer outro, não tem o que fazer e você confia nele. Agora, confiar no Deus eterno, no Deus Criador dos céus e da terra. Olha que bênção que é. Olha que bênção que é o Senhor Jesus ter conquistado a vitória sobre a morte na cruz. Então, existe um alento, existe a misericórdia e amor de Deus na vida da mulher. E isso é muito gratificante, isso é muito bom, isso é muito alentador. Veja, quando termina uma dor, outra a sucede nesse mundo. E é interessante porque no versículo 3, no versículo 16 do capítulo 3, ele diz assim: multiplicarei. Presente, eu, primeira pessoa do singular. Eu multiplicarei sobremodo as dores da tua gravidez. Deus, sendo um juiz justo, o faz. E isso deveria nos silenciar sob todas as nossas dores. Por mais numerosa que elas sejam, nós a merecemos todas. E ainda mais. Na verdade, Deus, como um Pai amoroso, o faz para a nossa necessária correção. Hebreus 12. Deus corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho, para que possamos ser humilhados pelo pecado. O sofrimento, ele não é para produzir afastamento de Deus, mas o sofrimento por causa do pecado é para produzir arrependimento, é para sermos humilhados, é para sermos o quê? Humilhados diante de Deus. Saber que somos nada, saber que temos nada, saber que podemos nada sem Deus. E para desacostumar-nos do mundo. Através de todos os nossos sofrimentos, é isso que Deus faz. Deus promete uma vida futura sem dor, sem pranto, sem ranger de dentes, sem nada. Só
alegria na presença do Deus verdadeiro. Agora, como disse aquele fazendeiro para o nosso irmão, falou para o nosso irmão Wagner Salgado, que ele tinha tanto dinheiro, tantos bens, tantas coisas, que era triste saber que ele não ia viver 100 anos. Os sofrimentos vêm para desacostumar-nos do mundo, para pensarmos nas mansões celestes, para pensarmos na habitação eterna, para pensarmos que Deus está cumprindo ou está preparando o lugar para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Paulo fala que somos cidadãos celestes, cidadãos dos céus, não somos desse mundo. Então o sofrimento, né, que Deus manda, que Deus permite que aconteça, como foi no caso de Jó, é para nós nos desacostumarmos desse mundo. Para não querermos ficar nesse mundo. E o bem que conseguimos com ele é o consolo que temos por eles. Irão abundantemente equilibrar as nossas tristezas, não importando o quão grandioso elas sejam multiplicadas. Dizem que o sofrimento que a mãe passa no nascimento, as dores que ela passa, ela esquece quando ela tem o filho no colo. Quando entrega o filho, quando ela vê o seu filho, quando entregam o filho para ela, diz que ela esquece todo esse sofrimento. É justamente isso. Quando nós, como cidadãos dos céus, pensamos nas coisas celestes, pensamos na nossa vida vindoura, pensamos que Deus está no controle de tudo, temos convicção de que Deus nos consola, não importa, abundantemente, ou seja, por eles, consolo que temos por eles, o consolo que Deus nos dá por causa desse sofrimento, irão abundantemente equilibrar as nossas tristezas. Olha que coisa maravilhosa. Saber que Deus está equilibrando, ou Deus está no controle, e Deus está fazendo para nós o bem. Agora, quando nós achamos que o nosso sofrimento é causado pelos outros, que o nosso sofrimento é causado porque Deus não nos ama, Deus não gosta de nós, aí nós vamos sentir aquilo que Caim sentiu. O quê? Vai cair o nosso semblante, vamos ser amargurados, vamos ficar irados. É muito fácil acusarmos os outros daquilo que fizemos. Aqui a mulher é colocada em uma condição de submissão. O sexo feminino, que pela criação era igual ao sexo masculino, agora pelo pecado se tornou inferior e proibido de usurpar autoridade. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles tinham uma igualdade, eram iguais. Mas agora, pelo pecado, a mulher se tornou inferior. Não que ela fosse inferior, por isso que não é uma questão de cultura, mas é por causa do pecado. A mulher se tornou inferior porque ela foi iludida. Ela foi iludida. E ela tinha que ter se preparado. E é interessante que Paulo, lá em Timóteo, ele fala mais ou menos isso. Quando ele fala
da mulher. 1 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Submissão quem? Ao marido. Aqui não está falando do trabalho dela, não está falando da escola, está falando da igreja. Na igreja. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. E aí, por que isso? Nós já vimos semana passada mais ou menos isso, não vamos nos alongar muito. Mas ela aprende em silêncio por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, a igreja é para espelhar o que foi feito na criação. O que foi feito na criação? Primeiro o homem, depois a mulher. Deus fez primeiro o homem por quê? Questão hierárquica, questão de administração. Tem que ter alguém para responder pelos problemas. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A esposa, particularmente aqui, é colocada sob o domínio do esposo. Está sui juris, a sua própria disposição. E sobre isso, veja um exemplo em Números. Números 30, 6 a 8. Números, capítulo 30, 6 a 8. Diz assim: porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o seu marido, ouvindo-os, calar-se para com ela, no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela. E lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar, no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo que se obrigar lhe será válido. Por quê? O que está dizendo aqui? Ele está dizendo que se a mulher fizer um voto e o marido achar que esse voto não é bom, ele pode anular. Olha como é que é a submissão. E que o esposo tem o poder, se assim o desejar, de anular os votos feitos pela esposa. Essa sentença só se equipara àquele mandamento: vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Mas a aparição do pecado fez daquele dever uma punição. A submissão da mulher ao marido era para ser uma coisa boa. Ah, mas como a submissão? Como ser auxiliadora? Veja, a aparição do pecado fez daquele dever uma punição que, não fosse por isso, não teria existido. A submissão não é um castigo. Não é um castigo. A submissão é uma bênção. Ela é auxiliadora do marido. Mas, por causa do pecado, isso se tornou um peso para a mulher. E para o homem também, nós vamos ver isso depois. Amar a mulher era para ser uma bênção. Mas não é natural do homem amar a mulher. Então isso se tornou um peso. Se o homem não tivesse pecado, ele teria sempre governado com sabedoria e amor.
Por isso nós lemos Colossenses. Maridos, amai vossas esposas e não a trate com amargura. Por quê? Porque se não tivesse pecado, se o homem não tivesse pecado, ele teria sempre governado sua esposa com sabedoria e amor. E se a mulher não tivesse pecado, ela sempre teria obedecido com humildade e mansidão. Humildade e mansidão. E o domínio, então, não representaria nenhum descontentamento, mas o próprio pecado e tolice tornaram pesado o nosso jugo. Veja bem, por isso o pecado é o maior mal que já entrou na humanidade. Por isso o pecado é causador de tudo. Todos os males que nós vemos no mundo, não é porque existe dinheiro, não é, mas é porque existe pecado. O pecado é o maior mal do mundo. Se Eva não tivesse comido o fruto proibido e não tivesse tentado o seu marido para comê-lo também, não tivesse levado para o marido para comê-lo também, ela nunca teria reclamado da sua submissão. Portanto, ela não deve ser objeto de reclamação, a submissão, por mais difícil que ela seja. Mas sim o pecado que a tornou assim. As esposas que não somente desprezam e desobedecem aos seus esposos, mas os dominam, isso é importantíssimo, mas os dominam, não consideram que não somente estão violando uma lei divina, mas também impedindo a execução de uma sentença divina. E aí, sabe o que acontece? Começam a criar dentro de si mais pecado. Por quê? Porque ao invés de receber esse problema na sua vida com humildade, não, eu não quero isso. Por que Deus tem que fazer isso comigo? Por quê? Por que eu tenho que ser submissa? Por que eu tenho... E aí começam os porquês em cima disso e começa aquela coisa contra Deus, aquela revolta contra o que Deus fez. Mais pecado, mais dor. Mais pecado e mais dor. Ao invés da mulher honrar o seu marido, ela começa a desfazer dele. E isso traz para a mulher mais dores. Mais dores. E aí vem a dor de os filhos não quererem saber dela. Aí ela começa a se sentir rejeitada por próprios filhos que deu à luz. Quantos nós estamos vendo hoje? Filhos que não querem nem saber das mães. Por quê? Por causa disso. Porque são mães que não conhecem o seu lugar. Quando Paulo fala às mulheres aqui, ele diz assim: todavia será preservada, e aqui a palavra preservada no original é a palavra salva. Mas como é que pode ser salvo? Primeiro, salvação, ela tem três tempos. Tá? 3 tempos. E aqui não está falando de condenação do pecado. Mas aqui está falando para aquela mulher que gostaria de ser mais atuante, aquela mãe que gostaria de ser mais atuante na obra do Senhor, e não pode, porque lá não é o lugar dela atuar. Mas Deus, na sua santa misericórdia, diz assim, que ela será salva ou preservada pela sua missão de mãe. E qual é a missão de mãe? A missão de mãe é ser uma pastora dentro do seu lar.
Dentro do lar, ela tem uma congregação. Ou a sua congregação consiste de um filho, ou consiste de 5, ou consiste de 4, ou consiste de 10, ou tem umas aí que tem até 12, 13 filhos. Essa é a congregação dela. Mas veja, por quê? Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Essa é a missão da mãe. A missão da mãe é conduzir. O pastor é aquele que conduz. E a missão da mãe é conduzir seus filhos até Cristo Jesus. É conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Portanto, ela não deve ser objeto de reclamação, essa submissão, mas sim o pecado que a tornou assim. As esposas que não somente desprezam e desobedecem os seus esposos, mas os dominam, não consideram que não somente estão violando a lei divina, mas também impedindo a execução de uma sentença divina. Observe aqui como a misericórdia se mescla com a ira nessa sentença. A mulher sente tristeza quando está para dar à luz, mas a tristeza será esquecida pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Diz João 16, 21. Veja. João 16, 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. Diz aqui o Senhor Jesus. Porque a sua hora é chegada, a hora da dor, a hora do sofrimento. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Ela será submissa, mas será ao seu próprio marido, que a ama, e não a um estranho ou inimigo. A sentença não era uma maldição para trazê-la à ruína, mas uma punição para trazê-la ao arrependimento. E foi bom que não foi posta uma inimizade entre o homem e a mulher, como aconteceu entre a serpente e a mulher. Louvado seja o nome do Senhor por essa grande verdade. 1 Coríntios 11, 11. Começa assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Aqui nós vemos a interdependência entre homens e mulheres. Então, a inimizade que tem hoje entre homens e mulheres não foi colocada por Deus, mas é obra do inimigo. E o inimigo tem agido nas esposas, tem agido nos esposos, homens querendo ser déspotas com suas mulheres e mulheres querendo ser rebeldes para com os maridos, achando que tudo isso é uma questão de cultura. Somos iguais? Somos iguais. A mulher se iguala ao homem pela maternidade. Tá? Isso nós estamos falando de casal. Estamos falando de casal. Não de solteiras, nem de solteiros.
Nós estamos falando do casal. O que aconteceu com a queda da mulher? Lá, quando o pecado foi introduzido na humanidade, com a maternidade, foi restaurada essa igualdade. O homem tem sua responsabilidade e a mulher também tem sua responsabilidade. A mulher tem a responsabilidade de ser a pastora dentro da sua casa. Na igreja, ela fica em silêncio. Em outro lugar, ela pode falar o que quiser. Em casa, ela fala com os filhos. Ela ensina os filhos. Essa é a função da esposa. Ensinar os filhos. Veja, Deus, no juízo que ele pôs sobre a mulher, ele trouxe misericórdia. Nós vimos, não é maldição que ele colocou sobre ela, e outras coisas mais. E também deu a ela uma missão. A missão de ensinar na sua casa. Olha que bênção. Olha que bênção. Todo o sofrimento que ela tem com o filho, todo o sofrimento que ela passa, ela tem a oportunidade de ser a ensinadora de seus filhos. Não que o pai não possa ensinar. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas a mãe ensina os filhos, ela tem a oportunidade de ser isso. Foi bom que não foi posta uma inimizade entre o homem e a mulher. A mesma inimizade que foi colocada entre a serpente e a mulher. Louvado seja o nome do Senhor por essa grande verdade. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso eterno Pai, queremos te agradecer por essa grande verdade que acabamos de estudar. Que a tua palavra fale ao meu coração e ao coração de cada um que está nos ouvindo nessa. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa igreja com relação aos doentes, que o Senhor esteja com cada um deles, com cada um de nós nos fortalecendo e principalmente fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. Te louvamos pelas bênçãos e pedimos sabedoria para falar da tua palavra, sempre. Em nome de Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. Obrigado pela sua presença, que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Não eu, porque eu não sou nada, mas Ele tenha falado ao seu coração. Deus os abençoe.